As empresas, elas, nos últimos anos, desde a Revolução Industrial, se estruturaram em várias áreas e processos. E hoje, a gente desenvolve um conjunto de habilidades de processos que nós chamamos de processos inovativos. O que a gente tenta fazer com as empresas é criar esses processos de uma maneira muito ágil para que ela continue navegando em cenário de certezas e fazer a ponte com os processos já existentes das organizações. A ideia é que o processo inovativo ele permeie a organização e faça com que a inovação consiga navegar num cenário de incertezas, se apropriando dessa inovação. Não é uma área estanque, não é um processo único, ele é construído para permear a organização, pessoal. E para entender como é que as empresas têm atuado dentro desse mercado, chamado de mercado de inovação, a gente tem que fazer um pouco de retrospectiva, entender o passado, para ter uma nova visão, uma nova perspectiva. Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouco dessa retrospectiva. Vocês viram no vídeo que a gente fala do setor quaternário, e muitos devem se perguntar, que setor é esse? Eu desconheço. Aqui, e o professor Dr. Caio Vassão, está ali embaixo a referência, né? A gente tem estudado esse setor já há alguns anos, é um setor que é responsável pelas áreas do conhecimento, inovação, ciência, design e arte, e já representa, segundo as nossas previsões, 5% do PIB brasileiro. Tem empresas que já atuam dentro desse setor. Muita gente conhece o setor primário, de extração e mineração, da indústria, o setor secundário, né, Revolução Industrial, consolidação da indústria nos últimos 300, 400 anos. O setor do comércio, né, que no século passado se consolidou com muita força, a indústria de serviços, mas poucos conhecem o setor quaternário. Então, convido vocês a começarem a observar o que o setor quaternário faz. Muitas empresas hoje de tecnologia e design e inovação estão nesse setor, atuando nesse setor, pessoal. Eu também queria trazer uns dados aqui para vocês do Brasil nos últimos 10 anos, dessa evolução do mercado, considerado mercado de inovação. Em 2010, a gente viu as startups e o mercado de venture capital ganhar força no Brasil. As startups sempre tiveram por aí, empresas de inovação e tecnologia, nos últimos 50 anos tiveram por aí, a gente só não chamava de startup, a gente adotou esse nome e essas nomenclaturas muito vindas pelo modelo do Vale do Silício, né, de se relacionar com venture capital e novas empresas. Então o Brasil ganha uma força em 2010, em 2015 a gente percebe que essa expansão das áreas de inovação das organizações, expansão das áreas de Customer Experience, até então estava muito só localizado dentro da área de marketing, de experiência do consumidor, a gente vê a expansão disso para outras áreas, novos negócios, programas de inovação aberta, criação de hubs de inovação, eu lembro do Oxigênio, da Porto Seguro, começa então o hub do Itaú, o Cubo, chamado de Cubinho, né, que hoje tem o Itaú Cubão. Em 2018, a gente percebe o mercado de corporate venture, né, se ampliando a sua busca por consultorias para ampliar a inovação com metodologias mais ágeis, se apropriar desse conhecimento de consultorias para poder se ampliar a sua inovação. E o que a gente percebe, pessoal? A gente percebe, então, já em 2020, duas siglas que eu chamo a atenção de vocês aqui, CVC e CVB, Corporate Venture Capital e Corporate Venture Building, se consolidando no Brasil, tá? No mundo e no Brasil. Então, a gente vai ver um pouquinho disso mais tarde. Esse é um apanhado. Alguns números desse ano que comprovam o que a gente acabou de falar, né? O número de relacionamentos declarados de empresas com startups para criar novos serviços e novos negócios basicamente dobrou do ano passado para esse ano. São aproximadamente 2,2 bilhões de dólares em contratos, de reais, desculpe, em contratos registrados, tá, pessoal? De novo, pessoal, para vocês ficarem ligados, o que está acontecendo de movimento no mercado hoje chama-se Corporate Venture Capital e Corporate Venture Building. Tá, pessoal? Corporate Venture Capital, a gente vai falar um pouquinho. E Corporate Venture Building, o que é isso, pessoal? Eu deixo para vocês me perguntarem depois, mais profundamente, mas significa que as corporações estão construindo suas próprias startups. Tá? Então, eles estão buildando, construindo seu próprio Corporate Venture de soluções no mercado. A corporação tem um mar de desafios que, por vezes, estão deixando rios de dinheiro debaixo da mesa, porque elas não conseguem detectar esses desafios de uma maneira tão rápida para criar as soluções, e às vezes o mercado o faz. Por que não, então, internalizar um processo inovativo ágil que permita com que eles consigam construir os seus próprios negócios, deixando as oportunidades não passarem por baixo da mesa, e sim agora ficarem em cima da mesa. Tá bom, pessoal? Mercado de CVC no mundo já movimenta 80 bi. Tá? Só para vocês entenderem, ali o H1 2021 foi o dobro do H1 2020, né? Mais que o dobro.
movimento crescente de empresas criando seus fundos de investimento, não para investirem somente em startups, pessoal. O Corporate Venture Capital é uma forma de você criar um fundo para a empresa poder investir nos seus próprios novos negócios. Muita gente confunde o Corporate Venture Capital só com investimento em startups. Não é isso somente. Dependendo da tese que é criada para o fundo, você elimina alguns problemas quando você cria um fundo. Elimina ter que passar o PIRES nas áreas departamentais para coletar dinheiro para inovação. Tá? Fica aquela briga, né? Não, é meu, é meu, é meu. Então cria um fundo, define uma tese, pega uma parte do faturamento e coloca ali. Perfeito? Define um corpo diretor daquele dinheiro. A gente tem um parceiro que é registrado CVM, que faz toda a gestão do fundo, porque podem ter outros participantes dentro desse fundo, vocês podem se abrir para compor esse fundo com o Venture Capital, com qualquer interveniente no mercado. E aí vou definir da tese de investimento, pode ser parte para novos negócios criados dentro da organização, parte para M&A. Não há problema algum. Então o crescimento ele vem acontecendo, a maturidade vem acontecendo ao longo dos anos. E aqui no Brasil não é diferente. Na verdade, aqui no Brasil, os números triplicaram de investimentos em CVC, de criação de fundos em CVC. Tá bom, pessoal? Por isso que eu chamo a atenção, trago esses dados aqui para vocês. Quem não acompanhou, pessoal, está atrasado. Tá? Mas a gente sabe como ajudar. E a gente tem um princípio, uma metodologia, que é o princípio do processo de design, que ajuda as empresas nesse contexto. Eu vou falar bastante dessa palavrinha design e vocês depois me perguntam, quem não quer entender por quê. Tá? O design é uma disciplina com processos que facilitam a inovação, pessoal. Isso está comprovado nos últimos 15 anos. Facilitam a criação de processos inovativos dentro das organizações. Não somente o design, mas ele tem um modelo processual que é capaz de absorver outras disciplinas e agilizam esse processo, tá, pessoal? Vocês viram na apresentação, a Arquivo trabalha com uma série de empresas com multidisciplinas, tá? Design, antropologia, negócio, tecnologia, para fazer esse processo ser mais fluido. E ele pode gerar valores excepcionais para os stakeholders. Esse estudo da Harvard Business Review foi feito em 2014. Essa professora, não está aí o nome dela, mas ela analisou os últimos 10 anos, na época, de 2013 a 2013, pegou as empresas que estavam listadas no índice S&P da Bolsa de Nova York, separou as empresas que ela chamou de centradas no design. E olha, eu estou falando de empresas como Procter & Gamble, Coca-Cola, Ford, não estou falando só de hype das empresas digitais, não, de Google, Apple, Facebook, tá bom, pessoal? Ele separou essas empresas e ela percebeu que essas empresas tinham 228% maior valor de mercado que as empresas que não eram centradas no design, como processo. Também a McKinsey, em 2018, fez uma pesquisa inédita com 300 empresas de capital aberto no Brasil, criando o McKinsey Design Index, e eles descobriram que as companhias centradas no design, aqui tem aquele, aqui, né? As companhias centradas no design têm receita 32% maior e 56% maior retorno aos acionistas que as outras empresas, pessoal. São esses os dados da Harvard Business Review e McKinsey, tá, pessoal? E o que nós estamos propondo para o mercado, pessoal? Nós fazemos aqui um trabalho muito estratégico de design, chamado design estratégico, que mapeia 3 horizontes de inovação das organizações. Esse estudo de horizonte de inovação também é um estudo da McKinsey, de 2010, que fala que as ondas de crescimento de uma organização, ela se dá em ondas em 3 períodos, que ele chamou de H1, o período gerencial, que são aquelas ações de 3 a 6 meses, né? Eu vou resolver os problemas as dores mais ativas da minha empresa. O H2, que ele chamou de mentalidade empreendedora, onde eu resolvo problemas com uma faixa de tempo de 6 meses a 1 ano e meio. E o H3, que a McKinsey chamou de mentalidade do visionário, que trabalha hoje em dia, né, para a gente, dentro de um range de 1 ano e meio a 3 anos. Pessoal, a gente não tem trabalhado mais mentalidade de visionário acima disso. É um trabalho constante que a gente faz. Então, a gente propõe um trabalho para o mercado de design estratégico, para entender as inovações incrementais dentro desse campo de ação, até as inovações disruptivas dentro do campo de ação 3. Tá, pessoal? O design estratégico, para a gente, é o método mais eficiente de trabalhar os horizontes de inovação, desde o H1 até o H3, pessoal. A Arquivo, como eu falei, é um grupo de 3 empresas de multidisciplinaridade, foram criadas para dar especialidade dos seus profissionais, mas multidisciplinaridade na atuação com os nossos clientes, tá, pessoal? Atuando assim dentro do ciclo global de inovação, né, fazendo o que é melhor para o planeta, para as pessoas e também para os negócios, pessoal, porque juntos nós somos o futuro. Muito obrigado, pessoal.